Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Oi, Márcia, tudo bom? Obrigada por estar aqui. Mais um encontro, caminhando para o final do livro e fecha a trilogia, O Drama da Bretanha. Será que eu acabo ele hoje? Não sei. De qualquer forma, já deixei o outro ali de sobreaviso, né? Vai que... Mas, para a gente não perder tempo, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus. Gratidão, Pai, pela sua misericórdia. Gratidão a Jesus, que nos conhece pelo nome e, sabedor das nossas fraquezas, sempre nos ajuda na caminhada. Gratidão aos seus mensageiros, que nos ajudam, nos relembram o Evangelho, nos alertam sobre aquilo que nós devemos, podemos e devemos fazer, ou não fazer. Gratidão a Maria, que já nos orientou nas bodas de Caná, fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Chega mais pertinho de vocês. Mas quando eu toco em alguma coisa aqui, que aquela, para mim, faz... Pergunta número 2. Tá calor, hein, gente? Não é não? Então, no capítulo anterior, Alexis, desdobrado, tem mais gente aí, oi. Alexis, desdobrado do corpo físico durante o sono físico, né? Desdobrado do corpo, foi parar lá na espiritualidade e levou-lhe um sabão dos parentes dele, né? Que ele não pensasse em suicídio, não é por aí, e que a Andréa não queria ser ajudada e tal. Porque antes de dormir, ele fez uma prece no parque. E essa prece, ele ainda estava sob as influências do obsessor, essa prece que ajudou a ele começar a se livrar dessa vibe negativa, né? E explicando os parentes dele que a Andréa estava atraindo o obsessor, né? E fala, deixa eu ver quem, é tanto parente que falou com ele, peraí.
Luiz e seu pai, a mãe dele, do Alexis, fala com ele. Que ele não tinha mais muita esperança de salvar Andréa. E aconselhou a ele que não fizesse besteira, né? No suicídio existe uma espécie de matemática sinistra que desdobra, recompõe, multiplica incomensuravelmente o sofrimento que o provoca ao ponto de criar circunstâncias tão problemáticas e insolúveis que ele pode repetir-se de uma existência a outra. Sofre, pois, a dor do teu amor traído, porque ele não está perdido, sim apenas adiado o momento de poderes fruir a felicidade de possuí-lo definitivamente. Sofre a vergonha, sofre o abandono, sofre o desprezo, sofre o olvido, sofre a solidão do coração e a mágoa da traição, sofre tudo, meu filho, porque tudo isso é remediável. Porque para tudo isso encontrarás solução no amor a Deus e na beneficência ao teu semelhante. A única coisa irremediável é a consequência de um ato de suicídio. Vês em teu irmão Arthur a confirmação do que te digo. Ama com o amor divino, meu Alexis, e todos os teus pesares serão consolados. Evita o suicídio, porque este só te poderia abrir as portas da desesperação suprema em séculos de luta e provações. Aqui na Web Rádio nós temos... Deixa eu virar uma coisa aqui que está fazendo barulho. Aqui na Web Rádio nós temos um programa em que a companheira Silvia estudou tudo do Memórias de um Suicida. Tanto que eu nem vou entrar aqui nesse programa de quinta-feira no Memórias, que já tem um programa só dele, só para ele. Ok? E conta, né? O pessoal foge do Memória de um Suicida. No início ele é chocante mesmo, mas tem que ser. Já ouviram falar em choque de realidade? Tem que ter. As pessoas se deixam levar, não, morreu, acabou, não. Aí é que começa a pior dor. Né? Mas o livro é maravilhoso. Quem perde o medo, né? Porque começa a ler os primeiros capítulos se assusta, quem continua, lições em cima de lições, muito aprendizado. É muito bom esse livro. E uma das coisas que conta nesse livro, Memórias, é justamente isso. O suicídio só te poderia abrir as portas da desesperação suprema em séculos de lutas e provações. Então, junto aos entes amados que o socorriam, Alexis orou novamente. Orou desfeito em lágrimas, prosternado, o rosto encoberto entre as mãos. Rogou forças a Deus para resistir à terrível tentação, quando retomasse o corpo material. Rogou forças para socorrer Andréa. Prometeu amar e proteger Arthur, ainda que isso lhe custasse renúncias e sacrifícios. Orou como sabem orar os humildes do coração, com simplicidade e cônscio das próprias fraquezas. E, nessa prece, levada ao infinito, nas irradiações do respeitoso amor ao Todo-Poderoso, ele se repletou com a esperança de poder vencer e murmurou, por fim: Anjo de misericórdia, mensageiro de Deus, tem compaixão de mim, em nome do Cristo eu te suplico. Socorre-me, guia-me, salva-me. E hoje, no capítulo 15, a vitória do obsessor. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal.
Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, questão 466. Georges, o criado de quarto, correu os reposteiros que velavam as velhas janelas, estilo renascença, que circundavam o aposento do amo, deixando que entrassem livremente para o recinto os jorros vivificadores do sol. Alexis despertara completamente, puxara o cordão da campainha pendente da cabeceira da cama, chamando o servo. Suave langor prendia-o ainda ao leito. Esforçava-se por lembrar-se integralmente do sonho que tivera, pois vira-se num local encantador, rodeado de seres amados que lhe haviam falado longamente. Mas não podia recordar-se completamente do que ouvira e somente se lembrava de que vira seu pai e sua avó, que o haviam advertido energicamente por motivos que se prendiam ao seu projeto de suicídio. Pelo menos isso ficou, né? A gente vai para o plano espiritual e, de repente, nós temos os encontros assim, somos aconselhados e tal. Não dá para guardar tudo, não. O cérebro não comporta duas vidas. Então, a gente lembra de fragmentos. Gente, se por acaso eu sumir, eu volto, tá? Porque o sinal hoje está brincando aqui, está pulando mais do que pipoca. Tanto que a tela deu uma escurecida geral aqui do celular. Vamos em frente. Nenhum desejo de morrer prevalecia mais em suas resoluções. Mas sentia-se frágil, moralmente abatido. Dir-se-ia convalescente de grave enfermidade, que ainda na véspera o afligira. Deitastes vestido, senhor? Nem mesmo os botins tirastes? Oh, sou um imbecil. Deixei-me adormecer sem vos esperar. Por que não me despertastes? O criado sentia-se envergonhado. Não vira chegar o amo e deixara de cumprir o dever de despí-lo para metê-lo no leito. Obrigado, Georges, não foi necessário. Bem vês que dormi perfeitamente, mesmo de casaco e sapatos. Queres trocar de fato? Banho? Fato, roupa, tá? Banho? Certamente. Prepara tudo a teu gosto. Não quero preocupar-me com vestuários. Que horas temos? Soaram as 11 horas, senhor Conde de Vray, e daqui a pouco tocará a sineta para o almoço e as cerimônias serão iniciadas. Procura Vitor, tenho necessidade de falar-lhe. O criado saiu a fim de cumprir a ordem, mas voltou alguns minutos depois, dizendo: o Visconde e o senhor seu pai estão fechados na biblioteca com o senhor Conde de Villiers e os tabeliães. Parece que tratam das doações a Mademoiselle Andréa da parte de seu noivo e do dote que esta levará. Alexis pareceu não ouvir e continuou a conversa como se não a houvesse interrompido. Nunca dormi tanto e tão bem. Com sonhos iguais aos que esta noite me concederam os santos protetores, gostaria eu de dormir até tarde. Apesar de tão bons sonhos, há sombra de tristeza em vossos olhos, Senhor. E por falar nisso, sonhei que visitei o céu, Georges. Ah, que encantamento! Daria a própria felicidade se a possuísse para poder viver para sempre naquele local. Não concebia o céu tão belo assim. Ainda sinto os perfumes que embalsamavam o ambiente. Lembro-me da melodia que sussurravam as borboletas e dos tons harmoniosos das vibrações das plantas. No céu haverá mesmo borboletas e plantas, meu senhor? Interrogou o criado zombeteiro. E nosso senhor, chegastes a ver? Bem, calemo-nos. Guardarei só para mim esse sonho. Ninguém me compreenderia. E por falar nisso, parece que desejas falar-me algo. É que, senhor Conde, já por 3 vezes, desde as 8 horas, Mademoiselle Andréa
mandou a Matilde procurar-vos. Deseja a vossa presença em seus aposentos urgentemente. Andréa, querida e pobre Andréa, murmurou consigo mesmo, como se aquele nome acabasse de chamá-lo às duras realidades da vida. Deseja ela, Jorge? Matilde não disse? Matilde sabe apenas que Mademoiselle nega-se a receber o noivo e deseja ver-vos. Despertou cedo e mostra-se inteiramente estranha a tudo. Parece apenas viver por vós. Ela espera-me, bem eu sei, meu Deus, pensou. Depois, virando-se para o criado, dá-me papel e tinta. Levarás um bilhete a Andréa por intermédio de Matilde. Em seguida, traçou estas linhas à sua antiga prometida, desejoso de contemporizar a situação, a fim de poder falar a Vítor, participando-lhe o intento da irmã. Descansa, Andréa, querida, amo-te como sempre. Espera-me calmamente, que já te atenderei. Suaviza tuas ideias e pensamentos. Pensa em Deus. Espera-me em teu gabinete. Em poucos minutos, lá estarei. Entregou o bilhete a Georges e saiu à procura do primo. Não o encontrou e nem a seu pai, o velho conde Joseph Higot. Continuavam ambos em reunião com Villiers e os notários. Dirigiu-se, então, aos apartamentos da condessa Françoise Marie, desejando fazê-la ciente da grave resolução tomada por Andréa. Mas a condessa preparava-se para o almoço, que seria cerimonioso, e não pôde recebê-lo. Eita! Escreveu-lhe um bilhete rogando solicitar a presença de Vítor com urgência nos aposentos de Andréa. A condessa respondeu-lhe que se dirigisse ao mordomo e não a importunasse mais. Ai, 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 ai. Coisa vai ser complicada. Humilhado por aquela mãe que nunca se interessara pelo bem da filha, dirigiu-se, com efeito, a Jacques Blondet e encarregou-o de tentar encanecer a Vítor a necessidade premente de sua presença. Mas Vítor e o conde resolviam, agora, as formalidades do casamento com Villiers e o cura da aldeia, e Alexis deveria esperar ainda alguns minutos. Procurou, então, deixar com o mordomo um recado, pedindo a Vítor para juntar-se a ele na sala de Andréa, pois precisava falar-lhe de assunto melindroso e grave. Não pôde sequer concluir o recado para o primo, pois Andréa aproximava-se do grupo formado por ele e Jacques, excessivamente nervosa, demonstrando sintomas de alucinação. Toma-lhe do braço com força e arrasta-o para a escadaria que conduz ao parque. A custo, Alex a detém e consegue que ela se sente em um banco de mármore, não distante do portão nobre. Andréa está vestida para o almoço de noivado, e sua beleza dir-se-ia imaterial, capaz de encantar a quem a visse. Jacques não perde de vista o par que se refugiou no parque para conversar, estranhando que tal aconteça, pois Andréa já não desposaria Alexis, e seu verdadeiro noivo não tardaria a aparecer reclamando sua presença. Entre mentes, Alexis inicia a tentativa para dissuadi-la do suicídio. Fala-lhe com eloquência, despertando-a para o dever, lembrando-lhe o filho que ela traz consigo, aludindo a Deus e suas leis e ao crime que ela cometeria ante o céu, a família, a sociedade, o pai de seu filho e a si própria. Fala-lhe de Villiers, o qual, afinal, é um fidalgo merecedor de acatamento da felicidade que ele certamente pode dar-lhe, pois que a ama. Conta-lhe, em nuances emocionantes, o sonho que tivera naquela noite, a presença de sua mãe, de seu pai, de sua avó, e diz das impressões trazidas ao despertar, impressões que o aconselham a deter-se ante o suicídio e a fazê-la igualmente deter-se. Lembra-lhe Arthur, tão infeliz, que ficaria em doloroso desamparo se ele, Alexis e ela própria desaparecessem por um crime de suicídio.
Fala-lhe dos deveres para com Deus, para com seus pais, para com o filho inocente que ela está gerando. Promete-lhe eterna fidelidade diante de Deus. Seguirá, sim, dali por diante, a vida religiosa, pois esse foi sempre o seu mais caro ideal, não realizado até aquela data devido ao compromisso assumido para com seus tios, a fim de desposá-la. E termina por esta categórica afirmativa: não, Andréa, eu não quero morrer, não quero, não posso matar-me, e nem consentirei que o faças. Vamos subir para casa. Nossa família espera para o almoço em tua honra. Vamos ao encontro da felicidade, não da morte. Mas ela repeliu. Indignada, afasta-se dele, não mais consentindo que ele a toque. Exproba-lhe a covardia, retirando a palavra dada na véspera de acompanhá-la no suicídio. Insulta-o, declarando que ele jamais a amara, pois não lhe perdoara a falta cometida em sua ausência e negava-se a unir-se a ela na morte, e que ele somente consentiria no malogrado matrimônio de ambos, tal como dissera Villiers, em obediência às tradições da família, que de longa data escolhia os pares que se deveriam unir em matrimônio. Está desesperada e inconsolável, a boca espumante, a fisionomia alterada, e subitamente lança o olhar para a escadaria lateral do palácio, por onde vê alguém descendo apressadamente. É Victor, é seu pai, o conde Joseph, que, advertidos por Jacques de que algo muito grave se passava com Andréa, quer encontrá-la, conjurando, de qualquer modo, algum perigo que a ameace. Andréa os vê e corre em direção ao portão nobre, que está aberto, e dá saída para a bela estrada que conduz às ribanceiras do mar. Num gesto rápido, prevendo sua intenção, Alexis dirige-se apressadamente para ela, tentando agarrá-la à força. Andréa escapa-lhe das mãos e sai em correria vertiginosa pela estrada, em direção ao oceano, tal como previra Alexis. Está inteiramente dominada pelo obsessor. Talvez nem mesmo possa refletir livremente sobre o que faz, embora tenha noção de tudo e não sinta forças para conter-se. Em verdade, ela nada ouve, nada reflete, não compreende o que se passa. Suas percepções, seu raciocínio estão anestesiados pelo hipnotismo nefasto do inimigo que quer atirá-la por um abismo, como outrora ela fizera despenhar-se por um abismo aquele apaixonado Henri Lumière, filho querido do mesmo obsessor, e agora revivido em Arthur, que lá estava, preso a um leito de dores. Sente-se impelida a um fim que sabe tenebroso, porém não mais consegue retroceder. Agora é tarde para fugir a esse fim. Ela poderia ter evitado esse trágico destino se fosse mais submissa ao amor de Deus e aos conselhos e exemplos de seu irmão, que a desejou encaminhar para uma vida digna e feliz. Para cumprir-se a lei de Deus, não havia necessidade de que ela se matasse para expiar o crime cometido contra Henri, porque o trabalho, o arrependimento e o amor, a par da prática do bem, igualmente redimem o pecador. Mas ela a nada quis ouvir e entregou-se ao inimigo invisível, sem nenhum desejo de reação. E agora era tarde para reagir. Seus lindos vestidos de musselina branca esvoaçavam enquanto ela corre, como se fosse uma figura de lenda, fugindo da perseguição dos mortais. Seus sapatinhos de cetim não impedem a correria, e seus cachos arruivados que cintilam ao sol se despenteiam pelas forças do vento do mar que a espera. Atrás dela, correndo seu encalço, já compreendendo a desgraça iminente, surgem Alex, Victor e seu pai, idoso e cansado, só muito dificultosamente conseguindo correr também. De súbito, eles veem que as ribanceiras do oceano estão à vista e Andréa não para. Os ventos marítimos daquela Bretanha agreste que tantos dramas já presenciara, entre os homens, cortam-lhe as faces, sufocam-lhe a boca. Os rugidos das ondas desesperam o coração dos 3 varões, que vão no seu encalço e tudo fazem para alcançar a enlouquecida jovem. Eles são aristocratas, homens de salão, jamais em suas vidas exercitaram corridas, não sabem correr, ao passo que ela está eletrizada por um obsessor que poderia mesmo fazê-la levitar-se, se o quisesse.
Mas, ainda assim, eles já iam, com efeito, alcançá-la. Nesse momento, porém, um grito hediondo de angústia e desespero fere o ar. Andréia precipita-se no vácuo e cai no abismo, desaparecendo das águas que são violentas. Alex, então, grita, Andréia! Grita Vitor, desesperado e inconsolável, Andréia! E brada o pobre pai, que de mais longe vê a filha precipitar-se, Andréia! E todos ouvem o gargalhar sinistro do odioso obsessor, gargalhar que conhecem de há muito, em torno da infeliz menina. Quando chegam à beira do abismo e olham para baixo, nada mais divisam. Ali não há possibilidade de salvamento. Apenas as ondas bravias e rumorosas de encontro às rochas. Alexis não resistiu. Caiu desfalecido de dor sobre a relva que crescia no terreno. E quando Vitor chegou e olhou o abismo, chorou convulsivamente. Olha que ponto pode chegar a obsessão. A estados muito graves, que ali já era uma subjugação. Porque Arnold Lumière, o obsessor, tomava conta de tudo. Os pensamentos, os sentimentos, até o corpo físico. Chegou ao ponto de subjugação. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos e sentimentos. De acordo com aquilo que a gente pensa, que a gente deseja, lá no fundinho, não conta para ninguém e não é bom, os nossos desejos escondidos, um desejo de vingança, principalmente quando a gente fala assim, quando eu vejo alguma pessoa, né, que a gente não gosta se dando mal, a gente não fala assim, bem feito. Isso é vingança. Só terceirizou. Mas a vontade da pessoa que fala o bem feito é a vontade de se vingar. Simples assim. Ou não tão simples, mas assim, né? Fazer o quê? Vamos continuar. Capítulo 16, uma página de além-túmulo. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. E aí eu lembro que lá na Memória de Suicida, para onde eles vão, depois do vale, né? É uma instituto correcional, é uma prisão. O Hospital Maria de Nazaré está dentro de uma fortaleza / prisão. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. E Camilo Castelo Branco, no livro, fala que a gente não tem nem palavras para descrever a intensidade do sofrimento. Nos fala assim, Charles, é muito próprio do obsessor refugiar-se longe do local das suas atividades depois dos desastres que provoca para o seu adversário. Tal a criança que comete uma diabrura e se esconde, temerosa das consequências. Covarde, agindo oculta e sutilmente, prevalecendo-se das falhas e possibilidades que sua vítima oferece, muitas vezes até valendo-se de uma inadvertência, acobertado pela invisibilidade do seu estado imaterial, para cometer os mais torpes crimes contra o próximo. Ele, no entanto, frequentemente apavora-se com o que pratica e passa a temer as consequências dos próprios atos.
Muitos deles apresentam o paradoxo de iniciarem a própria regeneração logo após o crime consumado, enchendo-se de remorsos e entrando em fase de sofrimentos morais indizíveis, até a reencarnação, que, para eles, representa o alívio supremo, graças à trégua do esquecimento, bendito esquecimento. E ainda tem gente que quer, porque quer descobrir o que foi em vidas passadas. Deixa esse troço para lá. Larga esse trem. A gente só quer, as pessoas que fazem isso querem ser famosas. Mendigo, em situação de rua, ladrão, corrupto, assassino, pedófilo, estuprador, prostituto, prostituta, suicida. Ninguém quer ser, né? Mas Deus é tão misericordioso. Assim, recomeça, vamos dar um cadinho de sossego para a mente desta criatura. Precisa esquecer um cadinho, é para ver se não vai ter tenência, né? Pois é. Então, muitos deles apresentam o paradoxo de iniciarem a própria regeneração logo após o crime consumado, enchendo-se de remorsos e entrando em fase de sofrimentos morais indizíveis, até a reencarnação, que, para eles, representa o alívio supremo, graças à trégua do esquecimento que traz, mas por onde se inicia, então, o programa dramático da expiação. Outros querem estar a sós, escondidos como se temessem represálias, e se refugiam nas montanhas, em cavernas solitárias. Ainda tem gente que adora fuxicar dentro de caverna. Eu não, muito obrigada. Em locais agrestes e até nas igrejas, onde supõem obter defesa e proteção contra o que quer que, de contrário a eles, venha a dar-se. Mas a solidão prolongada atemoriza-os, enerva-os, e eles acabam procurando a sociedade a que pertencem, isto é, as correntes obsessoras que infestam a Terra como as baixas regiões do invisível. Casos há em que tais sejam os crimes praticados por um obsessor, não será ele aceito como integrante de um grupo composto de entidades menos maldosas do que ele. De outras vezes, ele se aterroriza, pois sabe que mais tarde ou mais cedo será escravizado por alguma falange forte que dele exigirá obediência cega e atos desprezíveis de maldade generalizada. Por isso, o obsessor é, antes de mais nada, um grande sofredor, carecedor do amparo de nossas preces, pois se esse infeliz decaiu a tal ponto, foi porque a revolta o impeliu ao ódio vingativo contra ofensas graves recebidas. A doutrina espírita, em termos religiosos, é a única que acolhe esses espíritos nas sessões mediúnicas, sejam suicidas, sejam obsessores. Recebe os braços abertos, né? Da sessão mediúnica são recebidos de braços abertos. As pessoas estão lá para ouvir, para conversar, para ajudar naquilo que for possível. As lutas, pois, no além-túmulo são virulentas. Desculpem. São virulentas, mais ainda que na Terra, pois também aí existem a traição, o ardil pecaminoso, a delação, o assalto, a hipocrisia, a intriga, a infâmia, enfim, todas as torpezas praticadas com maior intensidade ainda do que nas sociedades terrenas. Ora, atirando sua vítima ao abismo, o obsessor Arnold Lumière não mais a viu. Seu fito supremo era apoderar-se de Andréa, requintar a vingança implacável, torturando-a com os suplícios comuns nas regiões de trevas que ele bem conhecia. Mas não a viu mais. Nem mesmo seu corpo, batido pelas ondas, atacado pelos peixes, ele logrou encontrar. Desapontado, retirou-se,
intentando visitar Arthur, a quem amava e a quem sabia ser a reencarnação do seu sempre amado filho adotivo do século XVI, Louis Narbonne, e do seu não menos amado legítimo filho, Henri Lumière, do século XVII. A presença de um obsessor em um recinto doméstico afeta a vida dos seus moradores, mesmo que ele não deseje molestar ninguém em particular. Suas vibrações, poluídas pela inferioridade dos sentimentos, seus pensamentos contaminados pelo desamor, e daí os malefícios verificados que podem causar longa série de distúrbios, desde a desavença entre os familiares, a angústia e a depressão nervosa, até a doença grave, o crime e o suicídio. Por isso, esse pessoal do lado negro da força, que escraviza, né, um obsessor ou um suicida, coloca o suicida dentro das casas das pessoas, próximo à casa de alguém que estão obsediando, que é para piorar ainda mais o quadro. Aí o pessoal fala, o vale dos suicidas, misericórdia divina. O melhor que pode acontecer para eles. Vamos lá. Visitando, pois, Arthur, encontrou-o sob verdadeiro acesso de loucura, estado que se prenunciava desde a véspera, quando já vinha ele sofrendo distúrbios nervosos pronunciados. Arthur, que ouvira o dramático alarme em todo o palácio, ocasionado pelo suicídio da prima, agora chamava por ela em gritos alucinantes, sem se poder levantar do leito para atingir a cadeira e sair. Eu acho que isso Arnold não esperava, né? Não levou isso em consideração. Vamos lá. Aturdidos pelo horror da catástrofe, esqueceram-no estendido sobre o leito. Ali ele gritou, chorou, clamou, blasfemou, implorou a compaixão de Deus e dos homens. Ali, estando sozinho, sobrevieram as terríveis convulsões epilépticas, agravadas com a presença daquela entidade inferior que, em verdade, o amava, mas não possuía condições morais de socorrer quem quer que fosse. E finalmente dormiu, prostrado como morto. Vendo quanto mal a morte de Andréa fizera ao filho querido, Arnold Lumière afastou-se contrafeito e deixou o palácio. Demandou, então, a velha região flamenga, onde possuíra a próspera quinta e fora feliz com sua mulher e seu filho. Bem transformado, encontrou ele aquela herdade que tão próspera fora no século XVII. Lá se deixou ficar, na mesma terra que fora sua, apegado ao passado. Terra que agora pertencia a outra. Vagando pelas igrejas onde outrora rezara devotadamente, temendo que maltas obsessoras o descobrissem e se apossassem dele, visitando o castelo dos senhores de Stanisburgo, de quem fora feudatário, ajoelhando-se banhado em lágrimas no local onde se encontrara o corpo dilacerado de seu filho, que se matara pelo amor de uma mulher despenhando-se de uma montanha de granito, aquela mesma mulher que ele acabara de precipitar em outro abismo, a qual agora disfarçara-se sob o nome de Andréa com outras roupagens carnais. Era um sofredor inconsolável, um desgraçado revel, a quem o ódio perdera. Entretanto, Arnold Lumière não era propriamente mau. Fora homem honesto, amigo da família, trabalhador, prestimoso, cumpridor dos próprios deveres, não obstante seu caráter enérgico e orgulhoso, perdidamente apaixonado pelo filho. Ele amava o filho acima de tudo e de todos. Apenas odiara a esposa deste, depois de tê-la amado como a uma filha e ter confiado nela, pois sua traição e adultério levaram seu filho ao suicídio. A ninguém mais, porém, seria capaz de odiar, de trair e fazer mal. E por isso, a misericórdia de Deus bem cedo socorreu. Deixemo-lo, contudo, refugiado em sua antiga aldeia natal, sofredor e desolado, e voltemos a Saint-Omer, a fim de nos inteirarmos dos acontecimentos que ali se desenrolaram.
como era natural, toda a aldeia de São Tomé e também a de Saint Patrice, propriedade de Marco de Villiers, sofreram o impacto do suicídio de Andréa. O escândalo foi grande. E 1000 versões foram levantadas para explicar o gesto da jovem que, nas vésperas do casamento, se atirara voluntariamente ao mar. Enquanto se comentava o ocorrido, porém, os aldeões e camponeses contratados por Marcos e pelo senhor de Guzmán puseram-se em ação para encontrar o corpo de Mademoiselle na mesma tarde do dia fatídico. Mas foi em vão. Barcos, sondas, mergulhos, tudo foi posto em ação por aqueles e também pelos técnicos do mar, que de longe foram chamados para a ingrata tentativa. O local era difícil, encrespado de pedras, as águas agitadas, tornando assaz penoso o trabalho dos esforçados devassadores. Alguns poucos dias depois, no entanto, após uma grande vazante local, viu-se o frágil corpo daquela que fora a formosa Andréa, engastalhado entre as pedras. Foi então fácil a recuperação, que o oceano não quisera guardar o corpo que o procurara através de um crime. E os funerais foram realizados no mausoléu dos de Guzmán d'Albret com simplicidade e muitas lágrimas. Mas Andréa de Guzmán não morrera, porque a alma é eterna e sobrevive ao despedaçamento do corpo material. Se o seu envoltório físico fora dilacerado, mutilado, aniquilado pela força das águas de encontro às pedras, precisamente no dia em que foi sepultado, começou ela a voltar a si, da longa anestesia que desde antes do desastre sofrera. Ao se despenhar no abismo, levada por seu obsessor, ela como que tomou consciência de si mesma e, num instante supremo, entreviu o que acontecia. Viu-se em seguida dolorosamente contundida pelas águas, e um colapso atingiu-a, entorpecendo suas faculdades de raciocínio. Ela como que desfaleceu, rudemente traumatizada, permanecendo em estado de choque, como se o coma da agonia tolhesse suas sensibilidades. Assim permaneceu longo tempo, sem poder distinguir se passaram horas, minutos ou séculos. Pouco a pouco, porém, começou a entrever vagamente que uma grande desgraça a atingira. Angústias mortais a oprimiam, o medo, o horror afligiam-lhe o coração. O problema é que chega sempre esse momento de despertamento em que a pessoa começa a tomar contato com as consequências do ato, do livre-arbítrio, do que fez, do que deixou de fazer. Emmanuel fala que o que mais nos incomoda no plano espiritual, quando a gente volta para casa, é a vergonha pelo tempo perdido. Gente, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecados. Vamos sair, vai sair fazendo coisa boa. Vamos aqui mais um trecho. Não vai dar para encerrar o capítulo hoje, claro. Mas ela não podia refletir que desgraça era essa e por que tanto desespero a acabrunhava. Dores atrozes se espalhavam agora por seu corpo, como se seus ossos estivessem fraturados e suas carnes dilaceradas. Sentia-se envolvida pelas águas, afogando-se asfixiada. Essa é uma das coisas que acontece com o suicida. O impacto é tão grande que ele retém na mente o momento do desencarne, seja a forma que for, e todas as sensações envolvidas. Isso repete, aquela cena repete na mente, repete, até que acabe o fluido vital. As preces são boas, porque nesse momento eles conseguem se desligar daquela imagem da que fica, né? Como é que se fala?
forma pensamento, a cena todinha. Eles conseguem sair dessa vibe, dar uma respirada. Vamos lá. Afogando-se asfixiada, e debatia-se procurando salvamento, mas não era capaz de abrir os olhos para reconhecer em que local se encontrava. Noite escura a rodeava, e o horror, o medo daquela terrificante solidão começaram a excitá-la. No entanto, como num pesadelo, via a imensidão das águas, ouvia o rugido do mar, sentia as ondas castigarem seu corpo, mas não compreendia porque tudo isso via e sentia e se apavorava ante aquele estado em que submergira sua razão. A pouco e pouco, desenhou-se em suas recordações o seu lar, e nele viu-se vivendo desde pequenina. O abandono em que a deixava sua mãe, entregando-a desde tenra idade às amas e preceptoras mercenárias que a criaram e deixando-a sofrer a nostalgia dos afagos maternos que não encheram seu coração de criança. Reviu seu pai, sempre preocupado com mil assuntos, sem jamais prestar atenção a ela, senão para censurá-la. Reviu seu deficiente aprendizado escolar, os professores exigentes, suas dificuldades em assimilar as lições, atormentada sempre por aquela presença inimiga, e os castigos recebidos pelas baixas notas obtidas nos exames. Depois, o refrigério do amor tão santo de Alexis e de Arthur, que a queriam com devoção religiosa. Vitor, o irmão terno e generoso, o pai que, em verdade, ela conhecia e que tudo tentara para aliviar seus sofrimentos, mas com quem pouco pudera conviver, dado que ele se fora para o Oriente quando ela ainda não podia perceber as coisas da vida. Que remorso! Agora, por não se ter esforçado por atendê-lo, curvando-se aos seus conselhos. E Marcos, e o drama do seu pecado, a traição a Alex, a desonra, a vergonha, o filho que ela trazia em si, a própria vida para sempre infelicitada, e tudo isso somando-se ao afogamento, ao horror das trevas entre as vagas. Sentia ao redor de si como que disperso pelo ar, como dentro do seu ser, mas em verdade nos refolhos da sua consciência, um choro lamentoso de criança recém-nascida. Julgava a criança a seu lado, afogando-se com ela. Uma ternura infinita levava-a a compadecer-se dessa frágil criaturinha que com ela sofria. E então debatia-se, tentando salvá-la, mas se dirigia à direita, procurando-a entre os tristes lamentos, os tristes lamentos repetiam à esquerda. Se dirigia à esquerda, eles se alongavam pelas ondas afora. E então, ela estendia os braços no auge da aflição. Reconhecia que aquele choro era o da criança que ela trazia em si, o seu filho, o filho de Marco de Villiers, e então gritava, repetindo desesperadamente: meu filho, é o meu filho que se afoga, socorro, socorro para o meu filho. Marcos, por piedade, salva meu filho, salva o nosso filho. Era um pesadelo que passava por sua mente em detalhes aflitivos, a revelia dela própria, panorama sinistro que dela não encobria a menor particularidade ocorrida em sua vida. Isso acontece. Muitas vezes nós chegamos no plano espiritual e a gente se lembra de tudo o que se passou quando encarnados. Vamos lá, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecados. Vamos juntando coisa boa na malinha espiritual aí. Então, não encobria a menor particularidade ocorrida em sua vida, pesadelo que tinha por termo a queda no abismo com o gargalhar do inimigo atroz que a acompanhara desde sempre. Vamos parar por aqui hoje, o parágrafo é imenso, não vai dar para ler hoje, mas eu acredito, eu acho, vamos ver. Aqui. Vamos ver. Eu acho que semana que vem acaba o livro.
Aí, se der tempo, eu dou uma palhinha do outro, ok? Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita misericórdia, gratidão pela nossa imortalidade e por todas as chances que nós temos de recomeçar. Gratidão a Jesus, que nos ampara sempre. E já falou no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos. Gratidão a cada benfeitor espiritual que estende as mãos para nós, sejamos encarnados ou desencarnados. E pedimos muito especialmente a Mãe Maria, não só que acolha aqueles... Gente, voltei, porque, né, pelo menos para me despedir de vocês. Até terça-feira que vem, não, quinta-feira que vem, com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Boa noite, Mônica. Boa noite, Márcia Monteiro. Obrigada por ter estado aqui comigo. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.